quero compartilhar uma palavra com vocês. Mas antes de compartilhar, eu quero dividir com vocês um sentimento que eu tive hoje de manhã, enquanto eu estava orando. Porque eu tenho certeza é forte, mas eu vou dizer para vocês que a impressão que me veio é que hoje, a igreja de Jesus, deixa eu reformular a frase, nunca, na história da igreja, tantas pessoas pregaram a salvação em Jesus Cristo ao mesmo tempo, nessas 24 horas de culto, nos fusos horários que a igreja de Jesus se reúne. Nunca tanto o nome do Senhor Jesus, a cruz da ressurreição, foi pregado como está sendo pregado nessas 24 horas. E porque hoje é domingo de Páscoa, todas as igrejas vão pregar acerca da salvação em Jesus Cristo, vão falar da Páscoa, vão falar da crucificação, vão falar da realidade da vida de Jesus, porque no domingo de Páscoa a gente não pode pregar outra coisa que não seja o sangue de Jesus derramado. Então eu vou te dizer que nessas 24 horas eu acho que nós nunca tivemos na história da humanidade tanta gente pregando pela internet como estamos pregando. Então, por outro lado, eu digo que nunca teve tanta pregação disponível para tantas pessoas, para bilhões de pessoas, porque a internet vai para qualquer lugar, mesmo os países mais fechados, de alguma maneira tem gente que consegue ali captar alguma coisa, e eu tenho certeza que o Senhor vai prover para que no seu idioma chegue nesses lugares, e nesses lugares também nós nunca tivemos tantas pessoas de coração tão aberto, tão necessitado, tão confusos, tão em crise, buscando uma resposta. Então eu digo para vocês que nessas 24 horas, um pouco antes, os que cultuam no sábado, os que têm reunião na sexta-noite, os que vão ter reunião na segunda, pouco importa, mas eu digo que aqueles que vamos pregar a Páscoa nesse contexto, nunca antes na história da humanidade teve tanta gente pregando ao mesmo tempo que Jesus Cristo é a única esperança, que não há salvação em nenhum outro nome, que nós podemos confiar e depender dele mesmo nesses dias em que vivemos. E mais ainda, as pessoas conseguem perceber que o mundo está diferente, que alguma coisa está para acontecer, que as coisas estão mudando ao nosso redor, que as pessoas estão apreensivas. Então eu vou dizer que nunca o Senhor pôde usar tantas pessoas em tantos idiomas, em tantos lugares, para pregarmos a mesma coisa e alcançarmos muita gente, como nunca pensamos fosse possível a igreja fazer. Nós estamos celebrando então a Páscoa. A Páscoa é algo que é tremendo, porque até mesmo uma criança consegue entender a realidade da Páscoa. O povo de Deus foi instruído pelo Senhor a repetir, a falar sobre isso. Já vou ler o texto. Para os seus filhos, a lei de Deus ser inculcada para os seus filhos. A celebração da Páscoa era a família reunida com os seus filhos. Então o Senhor, porque sabia disso, Ele revelou através da sabedoria de Salomão, que quando nós ensinamos uma criança no caminho que deve andar, e ensinar para Deus é repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e vivenciar. O que uma criança aprende na primeira infância, ela vai levar para a sua vida. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Aquilo que marca a vida de uma criança nos primeiros 7 anos da sua vida determina muita coisa, se não tudo, de como ela vai viver o mundo, como ela vai viver a sua vida, como ela vai crescer e se desenvolver. Isso é tão importante que o diabo sabe o poder que há na revelação de Jesus Cristo para uma criança. Então o sistema do mundo vai empurrando coisas, repetindo coisas e falando coisas, e nós paramos de repetir coisas, de falar coisas e de fazer coisas, porque parece que isso se torna religiosidade. Então ler a Bíblia parece que é algo religioso, ir a reuniões semanais ou 2 vezes por semana para aprender mais a palavra, para repetir a palavra, falar a palavra, declarar a palavra, aprofundar, parece que não é mais tão necessário, é bobagem, não precisa. Enquanto isso o mundo vai martelando, martelando, repetindo, repetindo, a tal ponto que tem gente que hoje olha para tudo e acha que Deus não existe, por exemplo, que tudo aqui é obra do acaso. Da onde vem isso? De repetições sistemáticas ao longo de anos por pessoas que têm sabedoria do mundo, pessoas que são reconhecidas no mundo e que falam coisas contrárias à palavra de Deus, como falando para os pais, deixa seu filho fazer o que quiser, como vários outros conceitos repetidos ao longo de décadas e que vão levando a sociedade cada vez mais para longe de Deus, porque o diabo tem repetido mentiras. A Páscoa no começo ela fala o quê? Ela fala de um povo que ficou cativo de um outro povo.
Eles estavam no Egito, edificando o Egito, mas eles tinham um chamado para edificar o reino do Senhor. Eles foram chamados para o reino, mas estavam cativos de outro reino. E passaram a sua vida, dia após dia, hora após hora, edificando o sistema do Egito. Até que o Senhor levanta Moisés. E as 9 pragas aconteceram, uma após a outra. As 3 primeiras, os próprios encantadores e mágicos do Egito conseguiram reproduzir, mas depois o Senhor começa a subir o tom, e o Senhor não apenas trouxe pragas para causar um grande desconforto, para causar um grande estrago, para quebrar aquela estrutura de pensamento do Egito, mas o Senhor também estava confrontando os deuses do Egito. As pragas também representaram a afronta ou o confronto de Deus, expondo que os deuses do Egito não eram nada. E aí chegamos na 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos. O fato é que naquele dia, o Senhor avisou que era importante que todos recebessem então um cordeiro, sem defeito. Um cordeiro para cada família. E aquele cordeiro tinha que ser morto. Aquele cordeiro tinha que ser plenamente consumido na refeição da noite. Mas o sangue daquele cordeiro tinha que ser passado nos umbrais da porta, porque aí o anjo da morte ele ia passar e ele não iria deixar que a mortandade entrasse na casa da família que creu, mas o Senhor disse que passaria nas outras casas que não estavam cobertos pelo sangue do cordeiro. Nós vivemos dias em que nós podemos olhar para trás, para ler acerca disso tudo que está na palavra de Deus. Nós podemos perceber que o Senhor fala por parábolas, o Senhor fala por história de povos, o Senhor fala através do seu texto escrito. A palavra de Deus nos diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, o cordeiro, desde a fundação do mundo, o cordeiro dos judeus, agora é o cordeiro do mundo, o que tira o pecado do mundo. E este cordeiro não apenas morreu 2000 anos atrás, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, porque ele não tinha pecado, porque ele cumpriu a palavra de Deus, porque ele cumpriu o propósito, e porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E porque ele foi obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Jesus venceu tudo, e agora nós aqui 2000 anos depois disso, o mesmo cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o mesmo cordeiro da Páscoa, o mesmo cordeiro da cruz, ele está vivo, reina, ressurreto, e ele quer levar o seu pecado e o meu pecado. Ele quer transformar a sua vida e a minha vida. A vida que estava nele agora está em nós, e nós podemos e devemos viver em novidade de vida, se nós experimentamos desta Páscoa, se nós experimentamos de quem ele é da sua vida, se nós comemos e bebemos dele. E agora então nós olhamos para trás para olhar para frente. Porque nesses dias em que nós vivemos é inegável que a maioria das pessoas começa a ter a impressão que nós estamos chegando no fim do mundo. E para nós o que importa do que está acontecendo, se é amanhã, se é daqui anos, pouco importa, é o fato de que o mesmo cordeiro, agora ele volta, mas não mais como cordeiro imolado, mas agora ele volta como rei e senhor. A palavra de Deus nos diz que quando ele volta no fim da grande tribulação, ele tem um manto tinto de sangue, ele tem uma tatuagem na sua perna, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vem com toda a glória, acompanhado dos seus anjos, acompanhado dos seus santos, e ele vem para estabelecer o seu reino neste planeta, reino de justiça, reino de glória, porque ele venceu, ele reina. E as pessoas não estão entendendo que esse é o Jesus, ainda estão olhando para o Jesus do passado, o Jesus da cruz, que é verdadeiro, o Jesus no braço da mãe, que também é verdadeiro, como eu falei a semana passada, mas esse Jesus, ele agora está numa outra posição de autoridade, ele está numa outra posição de glória, mas esse Jesus, cheio de glória e de poder, ele ainda nos olha com amor, a nós então que fomos comprados pelo seu sangue. Aqueles comprados pelo seu sangue não têm que temer o que vai acontecer na sequência, nem o que está acontecendo agora, nem como vai ser o fim desse mundo como nós conhecemos. O que nós temos que ter por claro é que o Senhor que nos ama, Ele foi preparar um lugar para que nós possamos estar com Ele para sempre.
Essa é a verdade do Evangelho completa. A verdade do Evangelho completa, ela começa na criação, passa pelo pecado, passa pela profecia acerca do Cordeiro, passa pela realidade do Cordeiro, passa pela obra de Jesus na minha vida e na sua vida, e a partir disso há um convite para a vida eterna com Ele, casar com Ele, viver feliz com Ele para sempre, entender o propósito original de Deus para nossas vidas. Eu quero que você entenda que a Páscoa fala de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ela fala do preço do pecado para Deus. Muitas vezes a gente quer dizer que Deus é bonzinho, que Deus é bom, que no fim Deus vai dar tudo certo, Deus vai cuidar de todo mundo, porque Deus sabe, porque Deus entende. Sim e não. Deus sabe e Deus entende você até agora. Mas quando acabar o teu tempo aqui, acabou o tempo de você sabe, você entende, Deus vai para a justiça. A justiça de Deus acerca do seu pecado e do meu pecado significa que Ele fez cair sobre Jesus a ira dele contra o pecado. O preço do pecado caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Não é uma lenda, não é uma história da carochinha, é real. Jesus veio, viveu e levou sobre si na cruz os seus pecados, os meus pecados, que nós não podemos pagar. Você não pode pagar pela obra de Jesus, você não pode fazer boas obras para agradar a Deus, você não pode viver direitinho para agradar a santidade de Deus. Agradar a santidade de Deus é Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquele sem pecado, levar o pecado de todos nós, porque nós não podemos alcançar a santidade de Deus. Você pode ser melhor do que alguém, e eu tenho certeza que você é melhor do que muita gente, do que bilhões de pessoas, mas não é comparar você com outras pessoas, é comparar você com Jesus, e você com Jesus, e eu com Jesus, nós não temos como ser comparados. E o que caiu sobre Jesus é o que deveria cair sobre você, é o que deveria cair sobre mim. E o Senhor, Ele não veio salvar os melhores, os bons, os religiosos, os que sabem, os que querem, mas Ele veio salvar aqueles que reconhecem a sua inadequação, reconhecem o seu pecado, reconhecem que não tem como agradar a Deus, e entendem então, pela revelação do Espírito Santo, que o Jesus me substituiu. E o que Jesus fez por mim me alcança se eu creio, se eu confesso, se eu reconheço, se eu me sujeito, se eu me arrependo dos meus pecados e recebo pela graça, por meio da fé, esta salvação em Jesus Cristo. E eu quero te convidar nessa manhã a você deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. Seja a hora que for que você está me assistindo, é agora, é hoje, é esse o dia. O Senhor preparou esta oportunidade, porque Ele queria falar com você através do jeito que eu falo. Cada um que prega fala do seu jeito, eu tenho o meu jeito, e o Senhor entendeu que o meu jeito de falar era o melhor para comunicar com você neste dia. E eu estou em paz de falar isso para você, porque não sou eu, é a palavra de Deus na minha boca. Eu quero te convidar para você agora, você fechar os seus olhos, você curvar a sua cabeça, e você repetir uma oração, como a que eu vou fazer agora, como uma porta de entrada para você neste mundo de Deus, nesse sistema de Deus, e Deus vai te trazer, Deus vai te esclarecer, Deus vai aprofundar, mas é importante que você dê um primeiro passo. E o primeiro passo é você reconhecer que aquele Jesus que foi sacrificado naquele dia de Páscoa, Ele fez no seu lugar. Repete assim comigo, se fizer sentido para você. Que bom que é um vídeo, você pode parar, repetir, pensar, pouco importa. Mas eu vou te convidar a orar alguma coisa assim comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que os meus pecados não podem ser aceitos pelo Senhor do jeito que eu estou. Embora o Senhor me ame e o Senhor me queira do jeito que eu estou. Mas eu entendo que Jesus é como se fosse a minha porta de acesso ao Senhor. Então eu quero, neste momento, começar a me arrepender desses meus pecados. Eu quero aprofundar meu entendimento do que o Senhor está falando. O que eu sei que eu quero fazer, que eu quero falar agora, é que eu quero que Jesus Cristo, que morreu na cruz no meu lugar, seja o meu Senhor e seja o meu Salvador. Eu peço que Jesus entre na minha vida e comece um processo de transformação. Eu quero a partir de hoje aprender mais do Senhor, eu quero te conhecer mais. Por favor, coloca pessoas na minha vida que me tragam ainda com mais clareza para esse caminho. Eu quero começar uma experiência, uma vida com o Senhor neste dia, neste momento, celebrando esta Páscoa, hoje com mais entendimento do que eu já tive. Faz isso na minha vida, Senhor, porque eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso,
e tem sinceridade no seu coração, eu tenho certeza que talvez a pessoa que te mandou esse link desse vídeo, ou se você conhece alguém daqui dessa igreja, ou se você conhece alguém que reúne num outro lugar, essas pessoas podem te ajudar, essas pessoas vão cuidar de você. Se você fez isso com sinceridade, Deus vai cuidar de você, já está cuidando de você a partir de agora, e vai trazer toda a revelação, vai trazer toda a profundidade, vai trazer todo o entendimento. Se você quiser falar com a gente aqui na página do Facebook, você pode mandar mensagem para nós, você pode falar conosco, nós vamos ter a maior alegria de te explicar um pouco mais e melhor e com mais clareza e com mais tempo acerca da vida de Jesus. Eu oro para que neste domingo de Páscoa você aprenda que você precisa repetir, perceber, conhecer muitas coisas que o Senhor tem para você e você possa aprofundar a revelação que você tem dele. Em nome de Jesus. Que seja um dia memorável, marcante na sua vida, em nome de Jesus. Amém.